Vamos lá, galera, falar agora sobre a questão das lesões, né, dos jogadores, tá? A gente vai falar sobre essa questão de lesões porque, cara, quando se fala em lesões, mano, eu fico nervoso. Por quê? Porque é algo que nós estamos sofrendo na ausência do Pedro, né? Como eu sinto falta, né, do Pedro no Flamengo. Temos aí também, por exemplo, alguns outros jogadores, como o próprio Cebolinha, né, que passou por um período, o Matias Vinha, e como se não bastasse, estamos sofrendo novamente com essa situação, né, de lesões de atletas no Clube de Regatas do Flamengo. Seguinte, galera, começando primeiramente com esse cara aqui, né, deixa eu ver, aqui, com esse cara aqui, né, que é o Arrascaeta, tá vendo a foto do Arrascaeta aí, né, com essa nova lesão do Arrascaeta. Simplesmente o Felipe Luiz está tendo que recalcular a rota, tá? Recalcular a rota. Vai ter que repensar novamente o plano de minutagem que foi feito inicialmente para o uruguaio Arrascaeta, né? Ele que teve uma lesão confirmada, inclusive o Flamengo fez hoje novamente, tá? Aquele exame, né, de imagens. Eu não sei se é um raio-x, não sei se é tomografia, não. Acho que é um raio-x, né? Acho que não precisa ser uma tomografia. Eu não sei, não sou médico, né? Não sou da área da saúde. Mas é um exame de imagem que o Flamengo faz para detectar essa lesão. E fez novamente, tá? E foi detectada. Só que essa lesão já tinha sido confirmada lá em Montevidéu, que é uma lesão no músculo adutor da coxa direita, né? Ele que não conseguiu jogar naquele confronto contra a Argentina, né? Na última sexta-feira. Aí foi lá em Montevidéu, fez o exame, constatou, né, a lesão. E aí acabou que a diretoria do Flamengo, né, o departamento médico do Flamengo, acabou refazendo o exame e foi constatado mesmo a lesão no adutor da coxa direita do Arrascaeta, né? A comissão técnica, ela está inclusive tendo que dosar, né, a carga de treinos do jogador e jogos também, lógico, para que ele aguente, né, a jogar toda essa temporada. O Arrascaeta que até aqui, galera, pasmem no que eu vou falar pra vocês, disputou apenas 54% do tempo de jogo do Flamengo no ano. Por quê? Porque o Flamengo nessa temporada chegou a jogar 1.440 minutos ao todo, tá? Em todos os confrontos. E o Arrascaeta só esteve em campo 778 minutos. Nós estamos falando do camisa 10. Nós estamos falando do principal jogador do Flamengo. O mago, o gênio, o cara da camisa 10 só entrou em campo 778 minutos dos 1.440. Galera, é muito pouco. É muito pouco. A gente precisa mais do Arrascaeta. Precisamos que ele esteja em campo, até porque o único jogador de criatividade do elenco do Flamengo se chama Georgian Arrascaeta. Só ele. O Dela Cruz não é o homem de criatividade. Já ficou provado. O Giuseppe tá aqui, ó. Ele é médico, falando ultrassonografia. Ali, ó. Obrigado, Giuseppe. Tá, ultrassonografia. Então o exame de imagem é feito através da ultrassonografia. Muito bom. Boa informação, né? Então, galera, o Arrascaeta precisa estar em campo para que o Flamengo tenha criatividade de jogo. E ele, desse período todo que nós precisávamos dele em campo, na grande parte, o cara ficou 778 minutos. Ou seja, 54%, 50% praticamente em campo. É muito pouco para um jogador que já vinha sofrendo já há 2 anos. Um jogador de 30 anos de idade, galera. O Arrascaeta parece que tem 70. 30 anos. Tem gente aqui no canal, agora, no chat, que tá lá na melhor idade, com seus setentinha, vivendo o seu melhor momento, a sua melhor fase, que se entrar em campo vai jogar, correr mais do que o Arrascaeta, que tem 30. Ah, Júnior, tá criticando, tá embalando nas críticas do Arrascaeta? Não, eu tô passando a informação, pô. Ou você acha normal um jogador de 30 anos de idade, no início de temporada, no mês 3, ter entrado em campo 778 minutos, ou seja, 50% dos 1.440? Isso é normal? Olha que nem começou ainda as competições simultâneas. Nós jogaremos, a partir do próximo mês, 3 competições simultâneas. Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. E aí você imagina, teremos o Arrascaeta em campo nos principais confrontos? Foi feito, só para você ter uma ideia,
um estudo, um levantamento completo e todo um estudo de viabilidade do jogador para a temporada. Havia uma expectativa do jogador ganhar uma sequência de jogos agora no início do Campeonato Brasileiro, dentro do estudo e do levantamento que foi feito pela comissão técnica e pelo departamento médico. Para quê, Júnior? Para que ele chegasse no Mundial de Clubes após essa sequência de jogos voando. Só que isso agora não vai acontecer mais. Por quê, Júnior? Porque nesse início de Brasileiro que esperávamos o Arrascaeta ganhando essa sequência de jogos para poder chegar voando no Brasileiro, ele já tá machucado. E nem sabemos qual vai ser o jogo que ele vai voltar. Então, aquela sequência que ia fazer ele ganhar ritmo, ganhar confiança, ganhar moral, chegar voando, não vai acontecer. O Felipe Luiz está tendo que replanejar, ele e o José Boto, replanejar os cálculos, né? O controle de minutagem que eles tinham previsto para o Arrascaeta. O Arrascaeta, que também, mesmo quando esteve em campo nesses 778 minutos, não foi brilhante. Por quê? Ele não foi decisivo. Os únicos 2 gols e as 2 assistências que ele tem nesse período que ele esteve em campo, pasmem meus amigos, foi contra o Maricá e contra a Portuguesa. O Maricá, se você não sabe ou não lembra, porque você sabe, só não lembra, terminou como antepenúltimo do Campeonato Carioca. E a Portuguesa como penúltimo do Campeonato Carioca, na frente apenas do Bangu, que foi rebaixado. Então foram os únicos 2 jogos com o qual o Arrascaeta marcou os gols e concedeu as assistências contra os 2 times, os 2 piores times que o Flamengo enfrentou no Campeonato Carioca, além do Bangu. Cara, cadê o Arrascaeta que nós conhecemos, galera? O gênio, o mágico que nós conhecemos. Precisamos dele de volta. Por quê? Porque o Flamengo vai ter uma temporada cheia e vai precisar do seu único jogador de criatividade, do elenco inteiro. Porque o Plata não é. O Dela Cruz não é. O Luiz Araújo, o Cebolinha, Bruno Henrique são jogadores de beirada. O Bruno Henrique agora jogando um pouco mais centralizado como um falso 9, um centroavante. A gente não tem esse cara. A gente vai precisar desse cara. E aí no momento que a gente precisa dele, na estreia do Brasileiro, em casa, contra um dos principais times, que é o Inter, que tá com um time forte, não vai ter. Não vai ter. Só que aí você pensa assim, mano, beleza, eu não tenho uma Arrascaeta, mas eu tenho o Dela Cruz. E aí você olha pro Dela Cruz e aí você fala, eu também não tenho o Dela Cruz inteiro não, porque o Dela Cruz, assim como o Arrascaeta, como se não bastasse os problemas que o Arrascaeta vive no Flamengo, já há algum tempo, o seu companheiro de seleção, tá aqui, o Dela Cruz, também tem enfrentado esses problemas. E aí você fica pensando, pô, eu tenho hoje um Dela Cruz da vida, um Arrascaeta, e cadê, mano? E cadê? O cara simplesmente foi cortado da seleção do Uruguai devido ao jogo, né, que o Uruguai vai ter contra a Bolívia lá na altitude de alto, 4.090 metros acima do nível do mar. Aí o Bielsa olhou e falou, mano, eu não vou levar esse jogador. Eu não vou levar esse jogador. Ele simplesmente entendeu que o jogador não seria útil para uma altitude como essa, que não renderia, e resolveu desconvocar o jogador por opção técnica. Cara, isso é surreal. Você convoca um jogador sabendo que você vai ter um jogo na altitude, aí você bota ele para treinar, avalia ele e você fala, mano, ele não vai entregar lá. Não adianta eu levar ele para lá, eu não vou usar ele, então pode desconvocar, pode mandar embora de volta. E aí ele percebeu que o Dela Cruz não iria render aquilo que ele, né, esperava do cara e resolveu desconvocar o Dela Cruz também. E aí você olha e você pensa assim, pô, e o Flamengo agora, como é que fica? Além do Dela Cruz, já nesse início de ano, ter enfrentado problemas, uma série de problemas musculares e também no joelho no Flamengo, agora temos também essa desconfiança, entre aspas, né, da questão da altitude. Por quê, Júnior? Porque nós vamos enfrentar um time na terceira rodada da Libertadores, que é a LDU, 2.850 metros acima do mar. Ou seja, teremos um jogo de altitude pela frente. E já é agora, na terceira rodada da Libertadores. E aí você pensa, não tem o Arrascaeta, será que o Dela Cruz vai dar conta na altitude?
Ele jogou 2 jogos. Lembrando que ele atuou 4 oportunidades na altitude, em 2 pelo Flamengo, que foi contra o Bolívar, né, 2 vezes, lá em La Paz. 3.650, tudo bem que agora é 2.850, né, bem abaixo, né, daquilo que ele jogou lá. Mas, de qualquer forma, não é um jogador que passe essa confiança para jogos de altitude. E aí o Filipe Luís tem mais um problema. Ou seja, além de ter que fazer um controle de minutagem, tá? Um controle de minutagem, todo um estudo para você ter o Arrascaeta nas principais competições, agora também terá que fazer um controle de minutagem e todo um estudo para você tentar tirar o melhor proveito do Dela Cruz. Tá? Do Dela Cruz. Então, é um trabalho árduo para um treinador que está iniciando a sua carreira agora. Ter que controlar o Arrascaeta, saber em qual jogo utilizar, ter que dosar no controle de carga com Dela Cruz, que já vem fazendo um controle de carga desde o ano passado, não é de agora não, desde o ano passado. Então assim, tá bem complicado, galera, pro Filipe Luís com esses jogadores, tá? Tá bem complicado. Fica imaginando o que passa na cabeça dele. Ele pensa, mano, eu quero força máxima, quero escalar os caras e tenho que controlar, tenho que fazer todo um estudo de viabilidade, senão vai chegar no meio do ano, no Mundial de Clubes, e aí na hora de você escalar os principais jogadores contra o Chelsea, você vai ter que escalar garoto da base, porque os caras vão estar tudo quebrado. Vai estar tudo arrebentado. Vai olhar pro banco, um monte de jogador bom lesionado, e você tendo que escalar a base. Então assim, tá sendo difícil pro Filipe Luís. Não tá sendo fácil. Ah, Júnior, quem é o culpado nessa história toda? É o que queremos saber. Aonde tá o problema? Aonde tá o erro? Será que os jogadores realmente não têm mais condição de jogar? Nem o início do brasileiro, nem o início das competições, nem o início do ano. Tem que ficar realmente, né? Você pagar um salário tão alto. Mano, o Dela Cruz custou 80 milhões, galera. 80 milhões. Você paga 80 milhões à vista num jogador e mais um salário altíssimo para ter o melhor dele. E aí quando chega aqui, o cara tá te entregando, vamos dizer, 50%, como o Arrascaeta tá entregando, é muito pouco. É muito pouco, tá? Então eu acho que esse ano, essa temporada, tem que ser feito todo um estudo sobre custo-benefício. Ah, Júlio, mas é o Dela Cruz, um jogadoraço. Galera, pode ser qualquer um. Tem que ser feito um custo-benefício. Vale a pena manter esses caras no elenco? Não vale a pena? Eu não tô falando que vale ou não vale. Eu só tô aqui te passando uma ideia do que a gente espera desses caras e não estamos tendo no início do ano. Quem dirá até o final dele, que jogaremos quase 80 jogos. O Dela Cruz, a competição mais longa que ele chegou, ele não jogou 50 jogos, 60 jogos. Agora imagina 80. O Dela Cruz, você tá vendo aí, não joga a maioria dos jogos. E são os caras, por incrível que pareça, mais caro para o Flamengo, tá? Bom, eu espero que o Filipe Luís consiga, junto com a comissão técnica, extrair o que tem de melhor desses caras, para que a gente, pelo menos, nos principais confrontos que o Flamengo vai precisar deles, eles estejam disponíveis, e não só disponível para ser escalado, mas disponível para jogar e entregar o seu melhor, porque a gente viu ano passado o Dela Cruz ser escalado por diversas vezes, em diversos jogos, mas sem condição nenhuma de estar em campo. Ele era escalado, mas só corria, não jogava, andava, se arrastava, assim como o Arrascaeta. Então não é só estar em condição de ser escalado, é estar em condição de jogar. E jogar o que eles sabem. Porque a gente sabe da qualidade que esses caras têm. Se o Arrascaeta resolve jogar o que ele sabe, o que ele pode, se a condição física dele tá boa, irmão, esquece. É um dos melhores na posição, assim como o Dela Cruz. Então a gente precisa ter esses caras não só em ponto de escalação, mas em ponto de jogo, tá? Que é diferente. Planeta Gameplay, salve, salve, Júnior. Com a chegada, né, do Jorginho, será que melhoraria essa carga, né, do Arrascaeta? Olha, eu acho que não, porque são condições diferentes, tá? O Jorginho viria para entrar ali no meio campo, por exemplo, para jogar com Gerson, para jogar com Pulgar, né? Então, eu acho que não afetaria, né, diretamente a parte ofensiva, né? Porque ele é um cara mais ali para jogar naquele setor de primeiro e segundo homem, né? Do meio campo, tá? Então eu acho que não muda na função do Arrascaeta. A gente precisa de um cara que realmente seja criativo, né? Um cara que crie. Por exemplo, o Alcaraz, na época que ele veio,
muito se falava que ele seria esse cara para substituir o Arrascaeta, né, disputar a posição com o Arrascaeta, falava-se isso. Nós vimos que não era, tá? Ele não era esse jogador para ser jogar, né, na função que o Arrascaeta joga. Por isso que hoje a gente ainda não tem. Por incrível que pareça, já há muitos anos, nós rubro-negros, o Flamengo carece de um cara que seja criativo, que atue naquela função do Arrascaeta. Eu sinto falta, né, de um jogador nessa função, tá, Planeta Gameplay? E aí a gente tem que pensar quais os nomes seriam legais para trazer, né, no meio do ano, para você conseguir revezar com o Arrascaeta, porque toda vez que o Arrascaeta sai do time, é um Deus nos acuda. O Felipe Luiz tem que procurar alguém para poder jogar ali e fazer esse setor de criação. E até aqui, por incrível que pareça, nenhum dos que entraram corresponderam da mesma forma, né, do Arrascaeta, do seu melhor, tá? Quando ele está em campo jogando o que ele pode jogar. Então hoje o Flamengo só tem o Arrascaeta, e nós temos hoje, por incrível que pareça, uma Arrasca dependência na criação. Não estou falando do time. O Flamengo já mostrou que ganha jogos sem o Arrascaeta, vence até sem ele em campo, sem o Dela Cruz. Mas existe uma Arrasca dependência no setor, ou melhor, no quesito criatividade. Hoje isso fica muito nítido, tá? Essa aqui é a verdade. Vamos lá, deixa eu ver aqui, ó. O Rodrigo, obrigado em gameplay. O Rodrigo falando assim, fala que, né, deu o exame do Gerson, tem machucado ou não. Não, o Gerson não está lesionado, tá? O exame do Gerson não constatou lesão, e ele não está lesionado não, tá? O Gerson passou por esse mesmo exame, né, que o nosso amigo aqui, o José, falou, que é a ultrassonografia, e não foi constatada nenhuma lesão muscular no meia, né, do Mengão Gerson, tá? Então o Gerson não tá lesionado, tá bom? O Jairo, salve nação, boa noite Júnior, tem que pegar, né, o dinheiro do Alcaraz e comprar um substituto pro Arrascaeta. Eu acho que a gente precisa, Alice, de um cara de criatividade, até porque o Arrascaeta já tá passando ali, né, para todos, né, uma mensagem, inclusive para a seleção do Uruguai, que ele não vai ser mais o Arrascaeta que nós conhecemos aqui, tá? A tendência do Arrascaeta agora é jogar cada vez menos. A tendência do Arrascaeta, o nível, galera, é assim, um gráfico sobe e o gráfico desce, sobe e desce. Isso é um gráfico saudável, né? O Arrascaeta já foi no máximo, no auge. E agora, o gráfico do Arrascaeta é fazer uma linha descendente, tá? Subir, fazer alguns jogos bons, descer, fazer alguns jogos bons, descer e descendente, descendo. Então a linha, tá? O grau de tendência do Arrascaeta agora é descendente, de descida, tá? E aí cada ano que passar, a tendência é o Arrascaeta jogar menos, tá? Entrar menos em campo. E aí você precisa de um cara. Até quando nós vamos ficar dependendo somente do Arrascaeta? Até quando? Não pode mais. Então eu acho que tá na hora da gente pensar num nome. E aí é um nome que seja para criação, tá? Um cara, um jogador de criatividade, que atue bem naquela faixa, para que quando o Arrascaeta chegar mesmo, né, ali no seu fim ali, né, de entrega total, você tenha um nome para ser esse cara, esse substituto. O Alexandre falando assim, qual seria melhor para a vaga, né, do Arrascaeta? Paquetá, Matheus Pereira ou Andrés Pereira? Olha, o Paquetá, você sabe que está vivendo um momento terrível, pode até ser suspenso, descarta. O Matheus Pereira, eu acho bom jogador, mas não vejo ele com o perfil do Flamengo, tá? Você vê que ele é um cara muito problemático de vestiário, tá sempre envolvido em declarações polêmicas e tal. Você vê que no Cruzeiro, né, tá sendo mantido por força de contrato. Então, investir no Matheus Pereira não é barato, é um cara caro, eu não investiria. O Andrés Pereira, esse daí é uma divisão, porque tem muitos torcedores que não perdoam ele pelo que ele fez, mas eu acho ele um bom jogador. O moleque se provou na Premier League, jogou muita bola, teve números impressionantes e é jovem. E detalhe, se declara flamenguista. Então, entre Paquetá, que está vivendo um problema e que pode nem jogar, o Matheus Pereira, que é caro, polêmico, de bastidores, né, sempre está envolvido em problemas,
e o Andrés Pereira, entre esses três, eu ficaria com o Andrés Pereira, tá? Entre esses aí, eu ficaria com o Andrés Pereira. Boa noite, fala os Quinhos. Uma hipótese: se o Gerson e o Wesley sair no meio do ano e o Arrascaeta Dela Cruz não renda com as lesões, será que não comprometeria o ano do Flamengo? Claro que sim, ô Jailson. Claro que sim. Você perde, pô, o Wesley, melhor lateral do futebol sul-americano. Aí você perde o Gerson, o melhor volante meia do futebol brasileiro. Pra mim é o melhor. Aí você perde um Arrascaeta, que é o coração do time na criatividade, e o Dela Cruz na ligação. Não tem como não comprometer. Você perdeu os seus principais jogadores. Os principais jogadores. Assim como nós, quando perdemos o Pedro, comprometeu o ano do Flamengo também. O Tite estava indo bem, entre aspas. Pelo menos estava vencendo. De 1-0, com muita dificuldade, mas estava vencendo. Aí o Pedro se lesionou, acabou o Flamengo. Por quê? Porque ele não soube jogar de outra forma. E o único cara que fazia gol no time era o Pedro. Acabou. Então, um jogador comprometeu todo o sistema ofensivo do Flamengo, que era o Pedro. Agora, você imagina perder Gerson, Wesley, Dela Cruz e Arrascaeta. Compromete o time inteiro. O time inteiro. Eu espero que isso não aconteça. Sinceramente, eu espero que isso não aconteça. Porque comprometeria sim. Agora, o Wesley, se sair, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Pode aparecer outro jogador aí.